Olá, eu sou Edu Negrão e estamos aqui com mais um episódio de Sotaques da Guitarra Brasileira. Hoje com os mestres Ricardo Silveiro e Lula Galvão. Ao meu lado, Daniel Daiben. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Edu. Boa tarde. E aí? Edu e Daniel. Boa tarde. Boa tarde. Fala, Ricardo Silveira. Fala, Lula. Sou Edu, fã, Daniel. Tudo bom? Nós estamos aqui tentando pegar um pouco dessa vibe boa aí do Rio, os dois músicos aí, quase nascidos, o Lula é de Brasília, mas cariocas aí. O Rio é bom de tocar, pessoal? Boa pergunta, né? Já Boa. começa. Vai, Ricardo, alusão à sua música. Cara, essa pergunta ela O seu primeiro CD é bom de tocar. E o Rio é bom de tocar? é porque é uma pergunta que pode ser respondida. É que nem você perguntar assim, e aí, tudo bem? Eu quero falar, tudo bem, Tudo bem. Claro, claro. né? Então, é, eu acho que esse negócio é uma coisa mais interna, né? Mas é óbvio que o ambiente nos influencia e nos inspira. O Rio certamente tem. Hoje mesmo eu fui dar uma andada, andei na Lagoa, aquele visual, pô, né, é uma cidade linda e tal. Agora, a gente está vivendo um momento que tem dificuldades, né? Então, assim, lugar para tocar, e fora que tem a pandemia. Então, é complicado, isso é complicado. Agora, por outro lado, eu sempre fui um cara que eu acho que se você focar no problema, se fala assim, pô, não tem lugar para tocar, música instrumental é muito difícil, aí você não vai fazer nada, né? Então Aqui do lado. você tem que, eu sou nesse sentido, eu acho que o importante é a gente investir no nosso desejo de tocar, na nossa necessidade, que a gente não consegue não tocar, então tem que ser bom, a gente tem que fazer ficar bom. É. É isso. Dani, faz um comentário aí que você é bom de comentário, cara. Não, eu gosto tanto de começar do começo, cara, que eu conheço os dois a partir de mim, né, cara? A partir eu lembro que eu era moleque lá em Bauru, a gente ouvia Slayer, thrash metal, aí eu ouvia Pink Floyd, Secos e Molhados, e os caras me aparecem com um disco, acho que era vermelha a capa, Ricardo Silveira, e eram os caras de Bauru que era amigo do Arismar, então, ó, tem que ouvir isso. Aí eu lembro imagina para um moleque que não conhece nem campo harmônico, né, cara, a gente fazia esse esforço de se debruçar para ouvir e tal. Então, minha experiência a partir. O Lula, eu lembro por causa da Rosa Passos, que a gente estudava lá na Groove, né? Tinha uma música que a gente ouvia, era o Lula no. Como é que era? Esse sotaque tão brasileiro. Não lembro essa música agora. Porra, é um clássico, acho que é Ari Barroso. Enfim, Eita a samba. impressão. É, é. Mas o que eu estava vendo aqui, não sei se dos dois, mas do Ricardo, né? Que você, moleque, começou a coçar o violão ali numa corda, fazer melodia, aí descobriu, existe acorde, e ouvindo, já moleque, as coisas de rock. Led Zeppelin, né, Cream, né, Jimi Hendrix e o cacete. Isso é uma trajetória comum, né? De um menino impactado pela música americana. Depois, quando você. Isso que eu queria saber dos dois, até não sei se o Lula teve essa trajetória também de ouvir rock americano antes e depois. Não tem um momento que você começa a estudar e parece que aquilo ali, perde um pouco a graça? Eu queria saber isso de vocês, se vocês passaram por isso em algum momento. Porque depois volta a ter graça de novo, né? Você fala, opa, peraí, também é legal. Queria ouvir um pouquinho de vocês essa impressão do desenvolvimento como aprendiz. Coisas vão perdendo a graça, voltam a ter graça de novo. Fala um pouquinho sobre isso. Conceito de espiral, né? Você passa pelo mesmo ponto. Pode ter sido diferente para eles, mas é muito comum acontecer isso, né? E aí, Lula? Eu tive uma experiência também com rock, né? Meu primeiro, eu ouvia muito Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, The Who, tudo que tinha lá, Black Sabbath. Tá. Mas, paralelamente a isso, eu também tinha acesso a música, né? Porque lá em casa, né, tem meus irmãos mais velhos, eram músicos, né? E um outro irmão também que comprava os discos, assim, então tinha uma discografia legal, assim, bem variada de música brasileira, de jazz, mas
E não é que eu enjoei, mas eu comecei a vislumbrar um outro tipo de perspectiva, né? Que eu falei, poxa, tem uma coisa que eu posso, né, sei lá, um mundo a desbravar, né? Mas eu adorava. E depois, mais tarde, eu tive uma experiência assim, porque eu já estava ouvindo Ricardo Silveira, né, Iraldo Ah, Monte, Hélio Belmiro, eu ouvia High Life, os discos, seus discos também, Vamos caramba. Tocar. E aí, rapaz, mas só que eu tive uma experiência de rock tardia depois, porque na minha fase de roqueiro, É. eu não tinha equipamento nenhum, não tinha pedal nem nada, minha distorção era no amplificador no máximo, lá ele tremia, né, e eu tocava naquilo. Aí mais tarde, assim, quando eu já estava ouvindo outras coisas, né, como o Hélio, outros violonistas, guitarristas, de jazz, assim, me foi feito um convite para tocar num churrasco. Pô, vamos lá no churrasco lá do cara do colégio, né, o Rodrigo. Era um cara meio malucão, né, mas ele tinha uma mansão, o pai dele, né, e convidou para eu levar a guitarra. Fiquei sabendo que você era músico, e me fez o convite, foi o Felipe Lemos, que é o baterista do Capital É, Inicial, né? sim. Ele estudava no meu colégio, né? Ele falou, Ele é pô, vizinho meu que eu descobri esses é? dias aqui em Olha São só. Paulo. É. E ele me fez o convite, vamos lá, vai ter um não sei o quê, um churrasco, leva a guitarra. Fiquei sabendo que eu nem conhecia, assim, né? Mesmo colégio, mas, pô, me falaram que você toca, tá, beleza, fui. Cheguei lá, era o Renato Russo, de baixo, Ah, de baixo. e eu, de baixo, eu de guitarra, né, e ele de bateria, né? Aí negócio de aborto elétrico, né? Começou ali, Ah! e já tinha geração Coca-Cola, já tinha Tá. essas músicas assim, né? E aí, rapaz, eu tive assim um ensaio na casa do Renato, que eu achava que o dono da banda era o Felipe, que ele que falava, o Renato ficava mais na dele, assim. Hum. E aí depois fomos ensaiar na Colina, que é um lugar de professores da UNB, né, que moram dentro do campus da Universidade de Brasília. Ensaiamos lá, fizemos uns 2 ensaios lá. Eu fui também, aí eu fiquei com negócio de agora eu vou usar os pedais. Mas Comprou, não tinha tem que nada a ver usar, né? mais, estava totalmente descontextualizado já. Sim. Tanto que eles ficavam assim depois do ensaio, ouve isso aqui, Sex Pistols, né, bicho? Eu já ficava assim com zeríssimo ouvindo assim, pensando. Que E onda. aí, cara, eu meio fui saído e saí também, sabe? Até tem um livro que eu até tirei a foto, assim, engraçado. O cara fala assim: não, o Renato já tinha procurado um outro guitarrista, porque parece que o anterior tinha ido para a África do Sul, que eu não vou. Mas, e aí tentaram, chamaram o Lula, ainda bem que não botaram sobre não, Lula, É, mas não ficou contente, não agradou, tipo assim, aí criou uma entendi. celeuma no grupo. Falei, pô, minha primeira gig eu fui limado, ainda criei um problema. Ele Pô, mas ficou legal. um hiato ali até ele escolher o outro. Legal. Mas aí teve esse papo aí que você falou do rock, eu lembrei da conexão do rock com o É. meu início. Mas para o mesmo raciocínio, eu queria ouvir do Ricardo como é que é essa impressão, porque acontece muito isso, o cara começa a desbravar outros caminhos harmônicos e tal, e começa a achar aquilo muito simplório. No entanto, eu sei que você gravou, tem um disco do Ney, muito legal, que eu acho que é você na guitarra, que você faz um slide, assim, uma música que toca bastante. É isso, Ricardo? Não, o que acontece? Quando a gente estava. Eu talvez seja. Bom, eu certamente sou mais velho que o Lula, um pouquinho. E quando eu estava no colégio, eu não tinha guitarra, tinha um violão lá em casa que era meio. Uma irmã minha tinha tocado e ele ficava meio largado, assim, o violão, e eu ficava com ele na mão, assim, mas eu gostava, eu passava tempos com o violão ouvindo rádio, tocando junto e tal, mas eu era. Aí quando eu cheguei no colégio, foi bem quando, mais ou menos, sabe aquela coisa que quase todo americano da minha geração, e um pouco mais velho, fala que quando os Beatles apareceram na televisão nos Estados Unidos, que eles começaram todo mundo começou a tocar guitarra. Eu acho que a gente pegou isso aqui também, da música americana nesse sentido, né? Da guitarra. Eu não tinha guitarra, mas tinha uns amigos no colégio que tinham. E como eu já tinha essa intimidade de ficar brincando, quando eu peguei a guitarra, eu me diverti rapidamente, assim. Agora, eu quis aprender violão e através do violão você chega mais perto da música brasileira naturalmente, porque lá em casa também se ouvia Baden, João Gilberto e tal, mas por enquanto eu era totalmente verde. Só que quando chegou na época de fazer, o que você vai fazer? Chegou você com 15 anos, você vai fazer o quê? Aí
um amigo meu, ele falou, cara, você vai ser músico, né? Tem alguma dúvida? Aí eu falei, pô, aí fiz vestibular para música. Quando eu passei na Escola Nacional de Música, não tinha violão na escola, muito menos guitarra. E eu não era dono de uma guitarra, não tinha uma guitarra. Eu tocava guitarra emprestada, as pessoas me emprestavam e tal. Aí eu fui ver um show do Vitor Assis Brasil, que nem tinha guitarra. Era o Alberto Fará no piano, o Paulo Russo, Lula Nascimento, Márcio Montarroz e o Vitor Assis. Eu falei, cara, eu quero tocar. O que esses caras estão fazendo? Eu quero tocar, eu quero essa onda aí, eu tenho que entrar nessa onda aí. Aí você foi descobrir se existia guitarra nisso, Aí eu né? soube que os caras tinham estudado na Berkeley. E como eu tive a oportunidade, eu convenci, a muito custo, convenci na época a minha mãe a me mandar para um curso de verão. Você vê, na época não tinha negócio de Eu fiz esse mesmo curso, Ricardo. É. É. Eu escrevi uma carta, os caras responderam e eu fui. Lá chegando, isso acabou mudando a minha vida, porque eu acabei ficando lá. Entendeu? Aí lá eu comecei a ouvir muito mais música brasileira do que eu. Isso também aconteceu comigo. E aí, pô, surgiu aquele disco Minas do Milton Nascimento. É. Eu tinha visto, eu via show, eu tinha visto o Milton no Teatro da Fonte da Saudade, tinha visto o Milagre dos Peixes do João Caetano, eu era ligado, eu adorava Novos Baianos, eu era fã dos Novos Baianos, porque tinha guitarra e violão, eu achava aquela coisa. E até hoje eu fico pensando como é que aqueles caras se mixavam no palco, cara? Como é que o som chegava pra gente tão bem, né? Por quê? Eu acho que é porque eles ensaiavam todo dia, eles moravam juntos, e eles tinham que se mixar naquele quartinho que eles ensaiavam. Falou tudo, bicho. Então eles tinham a manha de se mixar. Não tem in-ear, né, velho? O in-ear é o grupo, né, cara? E aí a gente é meio que um outro assunto, mas é que eu acho que uma das grandes qualidades de um grupo tocando é eles saberem se mixar. Quando ninguém começa falando, quero mais não sei o que no monitor, quero mais não sei o que. Isso não vai dar certo. Formalmente aqui, antes de ir para Berkeley. Ah, não, foi curso de verão, né? Na Berkeley foi, mas eu acabei ficando lá. Tá. Eu ganhei uma bolsa quando eu cheguei lá. O que aconteceu foi que eu entrei para a escola e tentei comprar um violino, porque tinha que escolher um instrumento. Mas, pô, imagina, violino, você vai entrar numa faculdade para aprender, não. Você tem que chegar na faculdade porque você já tocava, né? Até sair o som ali. Não, mas aí engraçado o seguinte, entrei na sala do Jaquinho, porque o Jaquinho, antes de fazer música, tinha feito economia. Olha só. Aí, Jaquinho, para quem não sabe, ele está falando do Jacques Morelenbaum. Jacques Morelenbaum. Pô, o Jaquinho sabia tudo já, né? A professora falava cadência, não sei o quê, aí o Jaquinho levantava a mão, já sabia tudo. Tinha dois amigos, o Júnior Homrich e o Felipe Neiva também, a gente era da mesma sala. Aí tranquei a matrícula e fui para os Estados Unidos. Aí fui para ficar 7 semanas, o curso era 7 semanas nessa época. Aí quando estava acabando o curso, a Celinha Vaz, que estava lá, falou assim, se você quiser ficar, vai na sala eu lembro até do nome dele, do Robert Sher, e fala que você gostaria de ficar, se queria estudar mais aqui. Aí eu entrei lá, o cara me deu uma bolsa. Eu tinha que fazer alguns trabalhos para a escola que eram bem tranquilos, assim, tipo, você ficava estudando numa sala, se alguém precisasse de você, te chamava para ajudar em alguma coisa. Aí eu acabei ficando. E dali já saí para tocar. Rica, Não terminei a escola. seu primeiro CD é bom de tocar, você gravou ele como extrato e já era uma linguagem contemporânea, jazzística. Obviamente, a gente nunca pede sotaque de ser brasileiro. Você sempre foi mais para extrato do que para semiacústica? Essa é a lembrança que eu tenho de você, também de ver você tocando com o Gil, com outras coisas. Não, na realidade, naquele disco eu também toco uma 335, aqui na capa tá extrato, né? Tá. E toco violão também. Mas, cara, eu vou te falar, eu gosto de tudo.
anteontem eu toquei com meu filho, a gente fez um evento na casa de um amigo juntos, e eu toquei uma semiacústica, ele tocou a extrato. No final eu peguei a extrato, me diverti pra caramba, a gente trocou. Foi super divertido. Mas eu acho que, às vezes, variar o instrumento, ele te dá uma... Você toca o som te leva ou você usar efeitos, é mais para isso, assim, mas... E também, eu acho que naquela época, quando você gravava, as gravações tinham muita coisa, né? Eu acho que depois foi dando uma... Não sei, posso estar... Acho que foi dando uma enxugada. Aí, para aparecer o som, eu acho que no estúdio, principalmente nas gravações mais genéricas, aquela que tinha muito antigamente, quando alguém precisa de uma guitarra, o cara não está chamando você para assinar nada. A extrato, ela é mais fácil ela aparecer na mix, eu acho. Perfeito, ótima pergunta. Dani, você tem uma pergunta para o Lula ou eu posso fazer? Eu quero ouvir, tô ouvindo, bicho. Lula, e essa guitarra aí atrás de você, essa Ibanez aí? Como é que aconteceu essa guitarra aí? Essa guitarra foi quando o meu irmão, que foi o diretor da escola de música, já falecido, Carlos Galvão, ele estudava em Londres, eu encomendei uma guitarra para ele, mas eu encomendei uma guitarra, uma 335, e ele veio com essa, né? Até eu me lembro da minha decepção com o novinho Case, que olhando assim, falei, pô, mas... Só que ela tem um som muito legal, entendeu? Então eu comecei tocando na noite com ela em Brasília, né? Com a Rosa Passos, com essa guitarra. Depois eu trouxe ela para o Rio também, toquei no Bula Bar, que foi o primeiro trabalho que eu fiz de música instrumental, né? Convite do Idriss Baudrillard, grande saxofonista. Era sensacional aquele... Aquele lugar muito legal, né? O Pet já gostava, Pet Messini era Pet ia lá muito, ele foi lá umas vezes, né? Mas é engraçado essa percepção que a gente, da experiência que vocês tiveram em comum, né, Ricardo e o Eduardo, né, de você, quando sai do Brasil, que tem essa né, a visão do Brasil, né, isso aconteceu com muitas pessoas, assim. O meu sonho era para estudar fora, inclusive, né, mas todo mundo que foi e teve a percepção, né, a gente sai, não no aspecto só musical, né, a gente sai do Brasil, a gente vê a riqueza que é o nosso país, né? Tudo, né? Tem tudo, né? E vai Mas é engraçado. Né? E vai descobrir o Ed Mota foi o Ed Mota foi coisa. descobrir a música brasileira lá. Ele falou, pô, comecei a escutar Ginger do Lobo lá, ele voltou para o Brasil para fazer show no Mistura Fino da Lagoa, cantando Ginger do Lobo, mudou de repente. É engraçado esse negócio. Né? E você descobriu os caras de fora que gostam de coisas que a gente nem imagina que gosta aqui. Valorizam. Tem um organista, acho que organista, né? O Sam Yahel, não sei se é assim que pronuncia. Ele gosta de Jorge Aragão, velho. Tipo, né, das composições, tudo. Como que você vai imaginar, né? Você vê o Brad Mehldau gravando Chico, né, cara? Francis Haim, né? Ele adora o Francis Haim. O Bill Evans gravou o Francis Haim. Exato. Isso tinha... Luiz Essa, né? Gravou Luiz Essa também. Gravou o Minha, né? do Francis Haim, né? O Bill Evans. E gravou o Dolphin, né? Do Luiz Essa. Na biografia do Ari Barroso, que eu achei muito interessante a biografia do Ari Barroso, que ele fala o livro conta a história da época dos cassinos, que o Ari Barroso começou tocando piano em orquestra e viajando e na estrada, tocando, né? Uhum. E que naquela época já havia um intercâmbio entre músicos internacionais americanos e europeus que vinham de navio e tocavam nos cassinos, às vezes tinham duas bandas. Então e imagino que antes também, quando o Pixinguinha viajou, ouvia, né? Eu acho que a música tem essa coisa que e hoje em dia eu acho que o jazz, por exemplo, ele deixou de ser um estilo de música para ser uma coisa mais que cada um é como se fosse um vocabulário que você adquire que tem de tudo. Você pode botar tudo ali dentro e que dá para conversar. Abriu mais, né? Saiu um pouco da linguagem do bebop para entrar numa linguagem mais... Mas assim, mais perto da nossa época, eu acho que a época do Tom Jobim com o João Gilberto e os Tanguetes, ali teve a música brasileira chegou forte nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí eu acho que a próxima onda foi a do Milton,
com que quando gravou com o Andy Short, eu estava lá quando saiu esse disco, e eu vi o impacto que isso causou nos músicos, né? E aí passa a haver um interesse. O Pet, por exemplo, conhecia tudo do Milton. Antes dele conhecer o Toninho, conhecia tudo do Milton. O Milton, aquele disco foi muito importante. Ele já tinha gravado um outro, e o Gilberto Gil também. E aí culminou no que é hoje, né? Que você vai na internet e você vê música de todo mundo. Mas antigamente eu lembro de apresentar a música brasileira para as pessoas que não conheciam. Hoje em dia, pô, tem gente tocando música brasileira em tudo que é lugar do mundo. Neste momento tem uma menina em Tóquio estudando língua portuguesa para poder cantar Elis Regina, né? Agora, né, cara? É muito Não, e doido. como a nossa música tem uma parte também, não só da harmonia, né, e melodia, mas a parte de letra, né, forte. Então você encontra esses brasilianistas aí no mundo afora, né, que tem um vocabulário fantástico, né? Porque, pô, ouvem músicas escritas por Aldir Blanc, Vinícius de Moraes, Paulo César Pinheiro. Então, aprendem a falar com vocabulário que muitos brasileiros não têm. Nossa, Agora é incrível o Ricardo ter falado do Tempo de Ari Barroso, né, o livro, né, da biografia escrita pelo pai, né, Sérgio Cabral, pai. Tem que falar que é o pai, né? E que tinha na época da política da boa vizinhança, né, que tinha aquela coisa também e Ari foi trabalhar lá, tinha uma sala do lado do Walt Disney, ele foi trabalhar no Walt Disney, né, fazendo a música essa história do Brasil. Ele ficava no piano compondo, e aí mandava as cartas para a esposa aqui contando, pô, meu amor, hoje à noite eu almocei com a Ava Gardner, com não sei o quê. Dando uma onda. Mas é incrível, né, essa coisa. E me lembrou também daquele episódio do navio Uruguai, né, que é uma coisa interessantíssima, né, se não me engano, o maestro Stojkovic, parece que era amigo do Villa-Lobos, e incumbiu o Villa-Lobos de fazer um apanhado dos músicos populares, de artistas, compositores populares, né? E aí o Villa-Lobos ele fez uma seleção assim, Cartola, Pichilinha, e esse negócio, cara... Desse navio aí é que nasce a primeira gravação da Voz do Morro. Exatamente, né? Essa história é super interessante porque os caras foram e gravaram tudo aquilo, passaram a noite toda ali gravando todos esses artistas, né, da época, que eram incrível, né? Fantástico, né? E essa gravação ficou muitos anos nos Estados Unidos, perdida, até que agora a Daniela, como é que é o nome daquela jornalista que mora lá? Daniela, poxa, falhou o sobrenome dela, ela descobriu numa biblioteca lá nos Estados Unidos, sabe? Aí até disponibilizou. Outro dia até ouvi umas gravações do navio Uruguai. Que legal. História muito doida, né? Assim, de artistas, gravações assim, incríveis, né? Que ficou sem ter acesso. E você me lembrou quando você falou do Ari Barroso perto do Walt Disney, que o Walt Disney chamou ele para ficar lá e a resposta dele foi, pô, mas aqui não tem Flamengo. Ari Barroso, né? Que compositor, sabe que o né? Ari Barroso é de Ubá, né? De Minas, né? E ele cantava Bahia pra caramba, né? Então os caras de Ubá ficavam meio grilados com isso, né? Mas só que com o passar do tempo, e depois ele foi... Então, mas não foi ele que fez mais que nada, não, né? Ubá. Mas é de Minas, sempre gosta de ir para o bar. A gente vai ficar falando besteira aqui. Mas olha só, ele cantava muita Bahia e o pessoal de Ubá era meio grilado com ele. Só que com o passar do tempo, ele ficou consagradíssimo e tudo, e essa coisa foi se arrefecendo. Assim. Aí ele foi convidado para inaugurar a estátua dele na praça central de Ubá, a estátua, e ele convidou os amigos, fez o maior trem da alegria, foram para lá e inauguraram a praça, lá, encerraram a faixa, foram para o bar beber. Tem no livro também esse negócio. E aí, cara, depois que eles beberam, já saindo em direção ao hotel, né, aquela cidade de Jales, o Ari fez questão de passar pela praça e urinou no pé da estátua, da própria estátua. Aí, que isso? Ele falou, pô, eu sei que todo mundo vai fazer isso, eu quero ser o primeiro, pelo menos. Era muito louco. Deixa eu perguntar uma coisa. Estranho.
Hã? Perguntar uma coisa Vou para os dois. estrear antes que estreie por mim, né? Deixa que eu sou o primeiro. Eu comentando com o Juarez Moreira, vocês ambos conhecem, o Claro. Juá. Grande. Eu, em particularmente, eu estou agora fazendo um apanhado de sambas, assim, o meu trabalho está muito envolvido com samba. Assim, agora, uma coisa que não dá para deixar de reparar, de olhar para o Ari Barroso, como ele já era avançado em termos de harmonia, em termos a colocação harmônica dele é bem avançada em relação a todos os outros sambas da época, né? Isso é uma coisa notória, né? O Juarez concordou comigo quando eu falei isso, assim. Ele tocava piano, ele tinha uma visão harmônica, né? Sofisticadíssimo. Exatamente. Ele tocava piano. Essas orquestras, né, deviam ter um repertório bastante vasto, né? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que essa experiência que ele teve como pianista de orquestra deve ter sido, com certeza, fundamental para o desenvolvimento harmônico dele. Deixa eu perguntar uma Certo, coisa. agora eu acho que Pixinguinha é contemporâneo de Ari Barroso, né? Sim. Também era fenomenal. Ele ali também. O Jacó também, né? Harmônico, Jacó também. Jacó, Jacó é também Jacó acho brincadeira, que um né? pouco mais novo, né, do que o Pixinguinha, eu acho, mas alguns anos. Mas Pixinguinha também era incrível, né? E era contemporâneo do Louis Armstrong. Até quando o Louis Armstrong esteve aqui no Brasil, eles têm uma foto os dois juntos, assim, abraçados. E você vê assim, pô, são dois contrapontos. O cara, ele começou a dar um início do bebop ali, né? O Louis Armstrong, né? Uhum. Fugiu um pouco, fazer uns cromatismos. E paralelamente, aqui no Brasil, o Pixinguinha também estava mexendo com essa coisa, né? Você vê que tem umas coisas que você fala, puxa vida, né? E a gente não tem essa memória que eles têm lá. Tem filmagens do Armstrong, né? Novo. E aqui as únicas que a gente tem é o Pixinguinha já num coreto tocando sax. Só tem isso, né? Não tem muita fazendo os coisa. contrapontos. Você vê como ele era tão genial, cara, que ele tem as gravações que ele tocando flauta. Cara, é raro um flautista até hoje tocar daquele jeito, sabe? É um negócio impressionante, cara. E parece que Virtuoso, depois, né? virtuosíssimo, além do compositor, arranjador. E parece que depois de uma crítica que algum jornalista de São Paulo fez, parece, falar o Pixinguinha agora está perdendo a embocadura na flauta, está tocando saxofone. Parece que ele se grilou com isso e ficou só no saxofone e o Benedito Lacerda na flauta. O cara era tão genial que ele criou uma escola de contraponto no sax, no grave, que influenciou o Dino, né? A baixaria. Quer dizer, então o cara tinha essa coisa de criar escolas ainda. Né? No outro instrumento ele já criou apontou para o outro caminho, né? Que o Dino genialmente percebeu isso, né? E incorporou assim, um negócio legal. Com certeza. Pergunta aí, Dani, que eu tenho uma pergunta boa também. Não, eu tô pensando aqui, vocês são heróis pra gente, cara, a trajetória. Então a gente conhece do herói, a gente só conhece as bolas dentro, né? Assim, o cara na sua segurança exercendo o seu melhor. Eu vejo o Ricardo, por exemplo, uma gama vasta assim, de repertório de coisas distintas. Por exemplo, já vi, acho que algum vídeo você com o Emílio. Aí, um tempo atrás, depois eu falei, que legal, você tem uma formação de organ trio tocando, que é uma outra coisa, né? Como produtor, ou mesmo como músico, quando vocês são convocados para fazer algo, vocês sabem pessoalmente até onde vocês vão, abraçam alguma coisa, ou até onde vocês... Não, isso aqui eu vou delegar para outro, essa especialidade. Eu queria ver um pouquinho esse mapa de cada um, até onde cada um de vocês vai ou delega. Puta, violão de 7. Não é comigo. Não, guitarra funk. Queria ouvir um pouquinho isso de vocês, dos nossos heróis. Eu acho que chega a uma altura em que a gente já é chamado. É difícil alguém... Eu posso... Eu acho que é difícil alguém chamar o Lula ou me chamar para um trabalho genérico, assim. O cara vai chamar porque é o Lula. Sim, tem isso Agora, também. eu devo dizer que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz foi substituir o Lula no Cello Samba Trio.
Porque, porque ele armou aquele trabalho em cima do jeito dele de tocar, que é sensacional. E, pô, eu ralei ali, mas, pô, é uma responsa, viu, Lula? Às vezes que eu fiquei ali, caramba. E, e o Jaquinho estava esperando aquele negócio. Eu disse, não, pô, peraí. Mas, enfim, porque tem coisas que são muito pessoais. Acho que ninguém toca igual ao outro. Tudo bem, você pode escrever uma coisa e o cara vai ler aquilo, mas o sotaque, nunca vai ser igual, né? Então, eu acho que delegar, quando a gente está produzindo, a gente delega, mas se você Sim. está chamado para tocar, aí você O tem. cara já sabe, já conhece também até onde você vai. Mas Também tem isso. produzindo, eu, por exemplo, já chamei o Rafael para tocar violão de sete, já, já chamei outros músicos, guitarristas para tocarem, mas, em geral, ultimamente, eu tenho tocado nas produções. Também não produzo tanto assim, não faço tanto. Né, são algumas coisas só. Tá, e o Lula, nesse sentido aí. Não, eu acho que eu sei assim o meu limite, sabe? Eu falo assim, não, isso aqui, por exemplo, a Rosa que me inventou esse negócio de arranjador, né? Não, você tem que fazer arranjo, isso aqui, né? Aí comecei a fazer, e o Ginga também, duas únicas pessoas assim, sabe? Então, pô, vamos lá fazer arranjo. Então, tem coisas que eu já recusei, porque eu não sei fazer. E me falam, bicho, né? Por exemplo, uma vez a Jane Duboc me chamou para fazer o arranjo de um disco que ela cantando Egberto, cara. Eu falei, cara, eu não tenho condição de fazer um arranjo de uma obra tão densa, assim, de 10 músicas, 12, não. Eu falei, pô, Jane, muito obrigado, me senti muito, sabe, gostei da deferência e da confiança, né, de que eu pudesse fazer, mas eu mesmo, sabe, sei meu limite, falei, cara, eu posso fazer assim 2 arranjos, foi o que eu fiz 2 arranjos, entendeu? Legal. Eu não tinha essa capacidade de dar um mergulho fundo assim numa obra tão densa. Mas deve ter a ver com o prazo também, né? Se tivesse. Mas eu acho que só o prazo, uma outra vida de repente. Imagina que é isso. Fala, Pô, Edu. Egberto, cara. Eu ia perguntar se vocês chegaram a ouvir um pouco de Bola 7, chegaram a ver Bola 7 tocando, Só que em vídeo. eu acho tão à frente do nosso tempo, assim, um guitarrista assim que 20 anos antes de ter Hélio Delmiro, de vocês dois, o cara já era um monstro, né? Ele é contemporâneo do Baden, né? Não? Acho que eu deve ser um pouco mais velho, porque tem aquela geração que era do rádio, né? Que era violonistas ali, não sei se era Rádio Nacional, que, bicho, era Tem Laurindo, toda razão. Luiz Bonfá, Bola 7, o Baden depois, né? Que eu acho que era um pouco mais novo. O Garoto, e esses né? caras, Garoto, esses caras todos foram morar nos Estados Unidos. Zé Menezes. O Baden que foi. O Zé Menezes. É incrível, né, cara? Olha só a geração que foi formada. E esses caras. Eu fiquei sabendo que o Bonfá influenciou o Lenny Brown, cara. Olha só. Olha só. Conversando com o Genil, um amigo nosso, ele leu uma entrevista que o Lenny Brown fala, pô, eu assisti o Luiz Bonfá tocando para, sabe? Você vê que tem assim os caras. O Bonfá, você falou tudo. O Bonfá é fortíssimo. Incrível, né, cara? Eu acho que Manhã de Carnaval é talvez a música brasileira mais conhecida ainda do que Garota de Ipanema e tudo. Manhã de Carnaval é muito conhecida. E ele ficou conhecido por Manhã de Carnaval, Gentle Rain, né? Mas ele fez A Correnteza com o Tom Jobim. E ele, pô, tem uns programas gravados na televisão americana, tocando lindamente, aí os discos dele também, fantástico. Eu fui, Bola 7, ele também, fui ter contato recentemente, assim, entre aspas, né, uns 15 anos para cá. Eu fui falar, não puxa, tinha, né? Agora, isso que você falou aí é um ponto interessante. Rádio Nacional. O cara, para tocar ali, era ao vivo, né? E eram arranjos escritos. O cara tinha que ler. No dia, né? E tinha que ler bem e executar bem. Não tinha muito. Se titubeou, não fica, né? Eu acho que a única coisa parecida com isso, bom, orquestra em geral, mas gravação de cinema,
os caras que mais leem lá em Los Angeles, por exemplo, são os caras que gravam cinema. Porque as gravações com orquestra, imagina, o orçamento de uma orquestra com 90 pessoas, sei lá. Diária lá. Não, você não pode errar, né? E não tem muito tempo para. E isso me lembra a Rádio Nacional. Tanto que a qualidade desses caras todos que a gente está falando aqui, o Garoto, o Zé Menezes Laurindo, esses caras eram. É um nível que depois, essa exigência dessa competência toda, ela está em poucos lugares hoje em dia. Né? Porque Outro dia eu vi um documentário sobre o Laurindo, cara, que eu não sabia que ele participou de mais de 100 trilhas sonoras para cinema, inclusive aquele bandolim do Poderoso Chefão, ele gravou. Cara, eu cheguei a conhecê-lo rapidamente lá. Quando eu tocava com o Dori, nos anos 92, 93, eu era vizinho do Dori. E a gente morava perto de um lugar chamado Le Café. E eu comecei a ir assistir o Dori. Um dia o Dori falou, pô, então vem tocar também. Eu fiquei tocando com ele, sei lá, uns 2 anos. E o Laurindo ia lá. Olha que legal. Mas eu não cheguei a conversar muito com ele. Agora, realmente, mas o cara era preparado. Ele chegou lá, aquela Rádio Nacional tinha preparado ele para isso. Sim. Eles todos, né? Essa geração. O cara botava uma parte na frente dele, ok. Acho que eles davam uma ensaiada e tudo. Tem uma história engraçada. Vocês leem? É uma coisa que faz parte do dia a dia? Eu tenho uma leitura que não é muito rápida, não. Quando eu chego no estúdio, aí começa aquele começo ali do... e aí, não sei o que, aquelas histórias, piada, não sei o que, como é que tá? Eu já vejo, quando tem alguma nota, eu já pego pro cantinho. Porque a gente, no instrumento da gente, a gente tem que, para tornar aquilo natural, você tem que acertar uma digitação que seja orgânica, natural, porque senão você vai ficar, eu pelo menos. Tem um comentário ali, aí, até fazer um quebra-cabeça. Eu preciso de um tempo de recolher ali. Eu acho que quanto mais experiência, se você começa a ser exigido, é um exercício. Se você fica sem ler há muito tempo, você vai ficando mais lento. Então, também. Mas hoje em dia, a gente tem o luxo, as pessoas mandam a parte antes também. Você grava em casa, aí você, Agora, tem as lendas lá nos Estados Unidos, e aqui nesses caras da Rádio Nacional eram meio lendas também, que saíam lendo tudo também, porque eu não sei até que ponto dava para ensaiar tudo, entendeu? Tinha os caras que eu acho que liam de ouvido também, né? Porque também tinha uma antena, bicho. Passava a primeira vez, o cara já estava esperto, já parecendo que a música era dele. Já, também. O Wes Montgomery tem uma história que eu play o Bumping do Wes, que ele gravou com cordas, né? Acho que era o Oliver Nelson, tal, regendo, não sei o quê. E no texto desse Bumping tem lá que eles gravaram os 2 takes, o Wes não estava à vontade, estava intimidado. Eles ficavam, o que está acontecendo, não sei o quê. Não, esse monte de gente lendo, ele ficou envergonhado porque ele não sabia ler. Os caras botaram um biombo na seção rítmica, no trio, né, no piano, baixo e guitarra, esconderam os caras para ele poder ficar à vontade, que ele tinha vergonha que não se imagina, um cara desse, né, acanhado porque não sabia ler, né, uma bobagem, né? Essa conversa, eu estou me lembrando aqui que eu fiquei muito amigo do baixista chamado Abraão Laboriel. E eu converso com ele de vez em quando, e a gente teve uma conversa sobre isso. Aí ele me mandou um negócio que um cara chamado Tommy Tedesco, que virou uma lenda. Higher Gun. Porque ele virou uma lenda, porque ele desafiava, ele bota aí que eu vou ler. E ele lia, cara. Ele lia, não sei como é que ele digitava, não sei como é que ele fazia. Eu comprei o livro dele. E ele me mandou umas gravações que faziam parte dessa história de que ele ficava conversando e o cara contava... Ele gostava de ser esse cara, ele tinha esse dom. Mas acho que ele era o cara que fazia isso. Não sei se tem outro que fazia isso. Sai lendo. Tem uma característica na guitarra, o Mick Goodrick. Uma vez o Pat perguntou para o Mick Goodrick, Mick, por que a guitarra é tão difícil? A guitarra é o único instrumento que tem 5 oitavas e meia. A mesma nota, ela tem 5 digitações e meia. Porque, além de tudo, você ainda tem aquela terça ali para quebrar o ciclo de quartas que você tem ali, né? É engraçado isso. É um instrumento particularmente difícil. A gente tem que estar sempre lutando, porque eu acho que a gente tem aquela coisa do pianista, né?
Eu, pelo menos, ouvia muito Bill Evans, assim, durante muito tempo, todos os dias, assim, que na hora do almoço, todo mundo lá em casa tinha que ouvir Bill Evans. Ninguém falava nada, ficava todo mundo quietinho, eu falava, pô, tá todo mundo gostando, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu botava lá, a gente ficava almoçando, ouvindo aquilo. Mas a gente fica com meio que, pô, aquele cara que dá mais de 10 sons, né? Ele dá 10 sons. Você só tem 4 dedos, né? Pô, você fica naquela... Então, o Ted Green, né, com aquele princípio do quinto dedo, né, a gente dobra para fazer uma terça menor, assim, com o mesmo dedo, né, fazendo assim, né, fazendo sus, então, 7, 9, 13 aqui com esse dedo. E vai fazendo uma coisa para tentar simular aquela coisa que você já ouviu, né, você vai percorrendo. E aí tem o Marcos Tardelli, que é um gênio, né, que já botou o polegar, mas o polegar que ele toca faz melodias, caminha por dentro, ainda faz pestana assim com o dedo. Assim. Porra! Mas sem sofrer, cara. Não é sofrendo, não. É tranquilamente. Aquela coisa que você fecha o olho e fala, pô, vira um outro instrumento, né? Quer dizer, então a gente está sempre, né, querendo dar uma driblada nessa, quer dizer, limitação, né? Não é. É uma limitação, né? Porque você quer buscar sempre um negócio, mas é um instrumento fantástico, leva para qualquer lugar, né? É porque você está ouvindo mais do que os seus dedos vão poder proporcionar. Você fica ouvindo um pianista, você fala, pô, e aquele som, pô, aquelas segundas menores, que assim, o cara dá os 2 semitons que tem a escala, o cara consegue fazer assim, uma coisa só. Às vezes a gente consegue, né, com a corda solta em alguns tons. Assim. Ricardo, você falou do teu filho, guitarrista. Quantos anos ele tem? Tá com 36. Tá, 36. Então é uma outra geração. Achei que fosse até mais novo. Porque eu fico pensando aqui, cara, que esse instrumento que a gente tanto mexe, é devoto, vive disso. Será que a gente vê bastante moleque querendo tocar guitarra, mas será que é muito? Eu fico me perguntando, será que pode acontecer, você consegue enxergar isso? Pode acontecer com o violão e a guitarra, o que aconteceu com a sanfona nos anos 40, que era um instrumento que todo mundo tinha em casa, e depois ele some da casa das pessoas e aparece o violão? Por exemplo, será que a guitarra, daqui 15 anos, vai ser um instrumento que... Olha, hoje vai ter um recital de guitarra na sala, não sei o quê. Mas o que é? Ah, guitarra elétrica, ou não? Olha, hoje em dia o ukulele é um grande candidato. Corrente, né? Estou fazendo uma viagem aqui para a gente só vislumbrar esse futuro desse instrumento. A guitarra já teve mais em alta, né, do que o... Mas nunca se vendeu tanta guitarra como durante a pandemia a Fender. É verdade, explodiu de vender guitarra. Agora, a guitarra até virou um artigo de colecionador, né? Porque eles têm agora, assim, guitarra com flamed, roasted, maple, não sei o quê. Guitarras que chegam o violão a também, custar né? 5... O violão também, os violões... De luthier. Muitas vezes o cara só para pendurar na parede, né? E também A é maioria interessante. das vezes, músico não tem dinheiro para comprar instrumento muito bom. Vira obra de arte e os colecionadores compram, né? É colecionável. Aproveitando que a gente caiu aí nos rigs and gears, né, na aparelhagem, vocês são uma geração anterior. Eu tenho 48 anos, o Edu tem, né? A gente pegou um 5.0. Não entendi. 5.0. Nós pegamos um pouco da precariedade, né, por morar no Brasil, da precariedade de se ter um instrumento, de ver só o outro lá fora tendo. Vocês pegaram isso forte também. Da precariedade até isso que a gente chegou hoje, que a gente vê aí na internet, o fetiche pela aquisição de equipamento sem fim, essa abundância. Onde é que vocês estão nisso aí? Aí cada um, né, pessoalmente, o quanto vocês se dedicam a essa fissura por ter uma coisa que ainda não tem, ou o que vocês têm em casa, o que vocês têm de equipamento de trabalho, e até que ponto vocês têm esse fetiche do equipamento que não tem fim. Uma emendinha assim. Claro. Na pergunta do Dani, o que é mais importante hoje para você? O instrumento ou o amplificador? Essa aí é braba. Quem vai? Pode ir os dois aí. Eu já passei pela fase, como a gente estava falando, né, de eu tinha um A3 quando eu tocava no Gula lá. Depois eu fiquei com os pedais soltos, aí fui abandonando também. Aí tive a fase de usar o tal do Maestro, que o Giga chamava, que era o RNC ligado no G10, um sintetizador, né? E depois eu fui me desvencilhando disso e hoje em dia eu toco assim. Eu comprei até agora um reverbzinho, Hall of Fame, né? Legal.
E eu levo porque na passagem de som eu via que tinha sempre uma dificuldade de reverb. Eu falei, pô, eu já vou levar esse reverb. Então, tenho usado isso, ligo a guitarra em linha, ó, porque eu acho que quando eu ligo no amplificador, fica com o som do amplificador, né? Interessante. Às vezes eu ligo em linha direto, mas agora, por exemplo, no show com a Joyce, em São Paulo, semana passada, eu deixei um amplificador, mas eu vou em linha primeiro e na volta o amplificador fica como um retorno. Monitor. Só, monitor. Interessante. Né? Porque aí vai com o som, eu ouço ali o som tem um pouquinho de grave, só põe um pouquinho ali, só para no caso de eu precisar um pouquinho mais de volume, é só para dar uma mais. E põe o monitor mesmo aqui do som dela mesmo, sabe? Mais preponderante do que o outro é mais para ter um controle de volume um pouco a mais, assim. Mas é isso que eu tenho usado. E o Ricardo? Olha, falando de guitarra, eu tenho algumas guitarras. Eu não piro muito com o negócio de pedal, não. Eu gosto de som de amp, mas eu reconheço que o amp, às vezes, nem sempre você pega um amp bom, né? Em casa, eu tenho um Kemper, que aí eu gravo com... Aí eu tenho o som, eu escolho... Tem alguns amps aqui no Kemper que eu gosto, mas eu não gosto de levar o Kemper para a estrada. Então, quando eu toco se eu estiver tocando um 175, por exemplo, eu posso até não levar nada, porque aquele som já é a semiacústica, né? Característica. Mas eu gosto de ter um pedal que, ou pedais, um pouquinho de reverb, um pouquinho de um afinador, por exemplo. E agora eu andei usando uma GT1, porque ela é pequenininha, cabe na bag, mas eu achava que o som da guitarra limpo perde o som quando passa por ela. Então agora eu comprei a GT1000 Core, que é esse negócio, dá para ver? Dá sim. É pequenininha. Entendi. Ela é pequenininha. Aí você tem que aprender. Ela tem uma saída RCA, é isso? Não, saída normal. XLR, quer dizer? Não, saída normal mesmo, com um pedal. Mas tem todos os efeitos que você quiser, com uma qualidade muito boa. E para tocar na estrada, eu desligo todas as simulações de amp possíveis e de caixa e só uso... Se eu quiser alguma coisa, eu uso ali. E quando eu vou usar drive, eu gosto de usar um drive que eu tenho, que é de um cara chamado Landgraf. Agora, quando eu toco violão, acho que parecido com o Lula. Eu tenho um violão que tem RMC, um Tessarin. Mas quando vou gravar, uso um outro violão com microfone. Mas já tive um monte de coisa, mas eu procuro minimizar para não ter que carregar muita coisa quando viajar. Isso aí, porque tem que caminhar muito, né, nessas viagens aí no aeroporto. Agora, um aluno meu me falou recentemente sobre o HX Stomp. É isso aqui. É tipo isso aí, né? A versão disso aí. Eu percebi que tem eu fiquei até inclinado, assim, porque tem simulador de amplificadores e que você pode ligar em linha, tu já manda um som que você gosta também para guitarra ou para violão, né? Todas essas coisas você tem que aprender a mexer. Eu estou aprendendo a mexer isso aqui ainda. Esse é mais recente do que mas é a mesma coisa, esse H é ótimo também. Esse da Boss é porque eu tinha... esse é da Boss, né? Esse aí que você... E desse tamanho é mais ou menos recente. Aproveitando, se você me permitir, Edu, porque é uma continuação desse raciocínio. Claro. Acho que foi o Ricardo que estava falando, ou o Lula, um pouco atrás aí, sobre o fato da maneira como as pessoas tocavam antigamente, quando tinham até menos recursos, de ouvir o outro, de se mixar, né? Do grupo se mixar. Foi o Ricardo que falou, né? Foi, do Nós Baianos. Nós Baianos, Isso, exatamente. E em relação a isso e o equipamento, fico pensando uma coisa, para a gente refletir aqui. Uma coisa que me impressiona muito, eu falo, por que quando você vê um vídeo nos anos 60 do Baden na TV francesa, ou aqueles vídeos do Simonal cantando Meu Limão, Meu Limoeiro, o César tá longe, o Sabá, a batera, não tem monitor, mas me parece que as pessoas estavam se ouvindo, se fazendo o esforço para ouvir.
E os usa violão Homem de Melo lá controlando. controlando na. Ele conta O que som todo, não sei como é que ele tirava dois aquele som. microfones, mas enfim, mas uma coisa, por exemplo, o violão especificamente, eu estou falando isso. Você ouvia a Rosinha de Valência, esses vídeos que tem, né? O Mickey ali, tá tudo ok, com batera do lado, os caras se ouvindo. É E hoje incrível. a impressão que tem é que um cara que não pegou isso, ou que não passou por esse processo, independente da evolução tecnológica, se você não botar um in-ear no cara, um troço, ele não consegue. Resolver essa situação. Então a pergunta é: em que sentido vocês acham que o que veio para suprir uma deficiência, que seria a evolução tecnológica de monitoração e o cacete, em que sentido isso aí acabou mudando o play, o tocar, Eu o acho se que, ouvir no palco e tal? pô, desculpa, mas você falou um negócio aí que é sensacional. Eu acho que fazer um esforço para ouvir é fundamental, porque aí é aí que você ouve, porque se você começar a ouvir bem muito alto, aí você não interage. Eu posso estar, essa é pelo menos a minha. É, Claro. Então, às vezes é melhor não botar alguma coisa no monitor para você se ligar e porque você não está ali e sozinho. querer ouvir, né? Se é tudo muito alto no seu monitor, você vai tocar mais alto também, né? É. Agora, eu acho que em relação a isso, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi quando inventaram esse negócio de passar o subwoofer. O Ed Mota falou isso essa semana numa live dele. Quem inventou o É, subwoofer? e outra coisa, eu acho que pô, o Moraes, nos Novos Baianos, era anterior ao Ovation. Ele tocava com um microfone que eu acho que era um Shure, desse que é 58, né? Na E boca do vinha. violão. E você ouvia o violão e vinha com aquele som. Na minha cabeça era um som meio João Gilberto de violão, aquele som dele, entendeu? E aí vinha o Pepeu com um amp que era grande, um cara Então, bicho. e tudo bem que eles faziam uma transição de uma parte para outra, mas era muito bem feito. E eu acho que os caras, quando eles iam passar o som, não tinha aquele negócio, agora o bumba, e o cara, tum, tum. Exato. Não devia ter isso. É Esse fogo, é negócio da fogo. valorização do grave, Ah, perfeito. eu acho que foi o Guto Virte que me chamou a atenção para isso, o nosso amigo baixista, que o vinil não tinha esse grave. Esse grave veio com o digital, né? Isso. E não podia. Eu lembrei isso hoje, porque o Edu, o nosso professor, o Leivão, o Leive Miranda, ele na aula ele queria que os alunos aprendessem a ouvir o baixo, porra, baixo acústico, né? E ele reclamava, pô, por que que os caras não mixavam mais alto? Aí um dia eu compreendi. O Rudy Van Gelder, lá do Van Gelder Studios, lá de New Jersey, ele sabia que ele não podia prensar o vinil com muito grave, porque a agulha não aguenta, ela pula. Então a gente foi prevenido desse excesso de grave justamente por conta que a agulha ela pulava se você masterizasse um disco muito grave. E é o que você falou, vem com o digital, né? Aí virou, hoje passa um Corolla aqui no térreo, tremendo tudo, cara, O ouvindo grave ocupa música. espaço, né? Quando você está tocando, você está com o teu violão ali. Aí, se o baixista, se o som do baixo ficar muito grave, se o som da bateria com bumbo, você está numa região ali que você fica. Como é que faz? Acabou. É. E Vocês- também a gente que faz viagens, né? Parece que tem uma concepção de alguns caras que fazem o som, que se o som não estiver vibrando no peito, sabe? Aquela pum, pum, sim. ele fala, ih, tá cansado, esse som não é legal. Então, quer dizer, a gente vai com cello samba trio, aí o barata encosta no bumbo, faz pum, pum, fala, bicho, calma aí. Tá Sabe? Tem que bom, né? explicar pro cara, olha só, é um cello, um violão, sabe? Então fica essa cultura se o som não estiver sacudindo assim, a pessoa, aquela energia, né? Parece que o cara acha, ele se sente menor, fala, pô, meu som tá pequeno. Aí fica, O mano, público está tão mal acostumado que ele fala assim: "Mas a que hora que vai começar mesmo, né? Não começou. Vai começar a hora que tiver. É fogo isso. é. É doido. Agora, eu gostaria de falar um negócio que eu lembrei agora. É. Antes de eu morar aqui no Rio, eu vim morar no Rio em 90, né? Mas como eu já ouvia, né, gostava dessa música, né, instrumental, de boom que tinha de música instrumental nessa época, né, antes, né, na década de 80 ali. Então eu vinha também, minha família toda do Rio, né, meu pai, minha mãe, meu pai é maranhense, minha mãe é carioca, meus 4 irmãos cariocas. Depois que eles foram morar em Brasília, nascemos eu e meu irmão
o saxofonista Sérgio. Mas, então, a gente passava férias aqui, e aí eu pegava o jornal, aí falava, Ricardo Silveira vai tocar no Prudente Demais. Lembra disso? Caramba, lembro. Na Lembro. rua Prudente de Moraes tinha um lugar chamado Prudente Demais. Aí eu, pô, legal, peguei o ônibus, fui lá. Programador era o Claudinho Caribé. Olha só, cara. E era um negócio tarde, que eu cheguei lá, acho que já eram umas 10 horas, 11 horas, e cheguei lá, você não tinha chegado ainda, você devia estar tocando em outro lugar. Né? E Era eu, o Nico, porra, era ou o Nico ou o Arthur de baixo e a gig era do Marcos Rezende. mas, cara, eu me lembro só de você, não foi um negócio, você não tocava solo, não, assim, no negócio? Eu Eu acho só. que então eu fiquei pensando só em você, então, cara. E, pô, Se eu já te conhecesse, eu teria ficado muito nervoso. mas então eu tenho essa lembrança. Aí você chega, de repente, no meio do lance com arma pedaleira, não sei o quê. Aí falei, caramba, cara, a vida aqui no Rio tem esse agito, né? O cara devia estar tocando em outro lugar, chega aqui, tipo, meia-noite, vai começar um som, não sei o quê. Pô, Eu não lembro exatamente desse momento, mas naquela época ali tinha muita coisa acontecendo. muita, né? Mas eu costumava ser pontual. O Luizinho Avelar. Não, mas eu acho que era o horário mesmo. Acontecia coisas antes, era o horário mesmo do lance. Não, Eu porque o cheguei Luizinho antes. Avelar, pô, lembra? Ah, Naquela época ele tinha um negócio de jingle e a gente marcava gig. Aí a gente começava. Aí eu comecei a tocar de trio por causa disso. Porque a gente era um quarteto, né? Com sim. ou o Alfredo Dias Gomes ou o Bala de batera, Uhum. eu e Nico. Aí a gente marcava gig com o Luiz. Pô, o Luiz nunca chegava no primeiro set. Eu falei, pô, acho que a próxima eu vou marcar de trio. Acabei tocando de trio. Mas é porque naquela época tinha muito trabalho, né? É, Porque tinha gravação de disco, tinha gravação de trilha, tinha jingle e tinha muito lugar para tocar, né? Foi uma fase boa. é. Era bom para publicidade, bom para música, bom para né, para tudo. Hoje, como é que tá depois agora, pós-pandemia? Perguntamos isso pro Filó, pro Natan, os que eu participei aí, né? Como é que tá a rotina de vocês, as perspectivas, as coisas estão voltando? O que que tá acontecendo aí para cada um? Fala, Vai, Ricardo. Lula. Não, eu depois da pandemia, eu me resguardei muito, né? Eu saí pouquíssimo durante, cara, eu saí 4 vezes de casa durante esse período todo, até me vacinar as 2 vezes. Eu levei a sério mesmo, saí para votar, saí para um show que eu tinha já do Montreux Festival aqui no Rio, foi bem no começo da pandemia. E outras 2 vezes também, não sei, alguma coisa que eu tive que sair. Mas aí eu só saí de casa mesmo depois da minha segunda dose, 15 dias depois, né? Que aí eu fui a São Paulo gravar com o Jaquinho, o disco do Thiago Sabatri. Nós fomos de carro para lá, né? Ficamos na Gargolândia, que é aquele estúdio que tem entre Sorocaba e São Paulo, que é numa fazenda. Então cada um ficou no seu bangalô, aí passávamos ali gravando, foi uma experiência bem incrível. Legal. E depois disso, eu saí de casa para gravar um programa chamado Cena Instrumental e fazer a Sala Cena Meirelles com o Jacques também, Thiago Sabatini. Fiz com a Joyce, fiz o Poá Jazz Festival, agora, anteontem, né? E agora tem só um negócio para São Paulo, dia 19 de novembro, agora, no Blue Note, né? Com o Jacques também. Mas, assim, cara, uma tensão, sabe? Eu saio de casa, é uma tensão total. Quando você chega no aeroporto, estava cheio os aeroportos aqui. É. Isso. E tem uma incongruência, sei lá, uma contradição nos requisitos, né, nos protocolos, porque tem determinado. Não, as pessoas primeiro que não respeitam. Né? Em São Paulo, eu estava ouvindo assim: no branco você permanece sentado, no amarelo você se aproxima do portão, mas não fica só na proximidade, não veja para quem está embarcando. Então, tem uma dinâmica, né? Tá. Mas aí chega na hora, pum, deu a saída, tá todo mundo na fila lá, não respeitando a distância. E aí tem gente que tira a máscara, sabe? Fica de propósito, sabe? Eles avisam no avião, obrigatório o uso de máscara tampando o nariz e a boca. Os caras vão, pum, tira, põe no queixo, falam no telefone, sabe? Aí você fica completamente, na hora de trabalhar, eu fiquei tenso essas saídas. Né? Fogo. Então é incrível. E Eu você, acho que... Ricardo? Desculpa, falei muito. Não, não, senhor. Não, senhor. Eu me vacinei
nos Estados Unidos, em março, ao final de março, do meio de março, eu fiquei quase um mês lá. E tomei 2 doses de vacina da Pfizer. Mas eu fiquei muito resguardado. Eu saio, eu ando a pé, eu vou nadar. Assim, e recentemente entrei numa academia que eu fui lá agora, inclusive, de máscara. E eu acho que eu sou um cara preocupado, me cuido e tal, mas às vezes é complicado. E, pô, meu filho pegou 3 vezes. Graças a Deus Isso. ele não teve Caramba. sintoma. Minha namorada e as filhas tiveram. Todo mundo em volta de mim teve, eu não tive. Aí, nos Estados Unidos, eu fiquei também. Quando eu cheguei lá, porque eu fico na casa de amigos de uma família querida, e cheguei lá, eles tinham viajado, aí eu fiz um teste de Covid, depois fiz outro teste, a gente ficou ali. Teve um dia que eu dei uma canja num lugar assim, que tava todo mundo, era ao ar livre, tava todo mundo de máscara e tal. Aí voltei e aí só fiquei tocando em casa mesmo. A gente tem a banda Zil, né, que foi um grupo que a gente fez nos anos 80. A gente gravou um disco em 87, que tem o Marcos Ariel, o Jurim Moreira, o João Batista, Zé Renato, Zé Nogueira e Cláudio Nucci. Aí, depois de quase 30 anos, a gente fez um ao vivo, nos encontramos, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Aí pintaram shows para fazer em Portugal. E a gente meio que ensaiou virtualmente, ouvindo a gravação, mas fizemos um show no Bourbon, em São Paulo, e depois fomos para Portugal e fizemos 2. Então tive essa experiência. E lá em Portugal tem uma coisa interessante, que já está mais adiantado, então você não precisa andar de máscara na rua, que agora aqui também está assim, né? Mas aí eu acho que confunde, porque você, por exemplo, no show de Lisboa, depois do show, do saguão, foi muito doido chegar e ver uma aglomeração mascarada. Todo mundo de máscara, mas estava todo mundo perto. Não tinha tanta gente assim, mas... E esse fim de semana eu fui tocar em São Paulo com meu filho num evento que também na casa a gente acabou tirando a máscara. Assim, a princípio está todo mundo vacinado. Mas a gente vive com essa preocupação, né? Até porque eu vou viajar de novo, eu vou ter que fazer um outro teste de Covid daqui a 5, 6 dias para uma outra viagem. Eu acho que a gente vai ter que conviver com isso, né? Eu vou fazer o Blue Note com o João Bosco agora em São Paulo, sábado. E aí na segunda eu vou a Boston. Eu vou passar uma semana lá com a Carol. E, enfim. Vamos ver o que Essa acontece. preocupação. Ricardo, Edu, como é que- você que tá no comando aí, bicho. como é que foi participar do Ouro Negro? Sensacional. Principalmente porque eu nunca tinha mergulhado, eu conhecia o Moacir, a música do Moacir muito superficialmente. E aí foi uma escola, né? Um aprendizado incrível e poder conviver com ele, né? Mas o trabalho que o Mário Adnet e o Zé Nogueira fizeram foi sensacional, né? De É um marco, né? inteira e conviver com o Moacir pô, a gente teve várias vezes com ele. Muito legal, foi muito bom. Ele esteve aqui. Ele veio aqui. Que sensacional. Você também participou de um trabalho com o Randy Brecker. Você conheceu o Randy Brecker lá em Nova York? Você chegou aí no apartamento dele lá naquele... Cara, eu cheguei sim, mas eu conheci o Randy no festival aqui no Rio, quando eu fui tocar com o Hermeto, em 1980. Essa é aquela icônica história com o Hermeto, tal, jogo é jogo, treino é treino. Exatamente, Que aí, pô, a gente passou um mês ensaiando. Eu ia com o Alfredinho Dias Gomes para casa dele e a gente passou um mês ensaiando, cara. Pô, músicas que mudavam de 13 por 8 para 7, aí depois não sei o quê e tal. Pô, a gente ficava lá o dia inteiro, parava para comer, voltava, era de manhã e de tarde. Lá em Xerém. Jabu. 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 Aí, pô, a gente ali era um repertório grande. Aí chegou na hora de entrar no palco, ele
juntou todo mundo naquele abraço, assim, em geral. Aí, pessoal, treino é treino, jogo é jogo. Eu vou contar 4, é Lá menor e Ré7. Aí, Cara, ele deu um solo e tirou a banda do palco e falou, fica aí. puta que pariu. E o Randy viu isso. Ele estava lá. Aí eu encontrei com ele no elevador do hotel. Aí a gente começou a conversar, porque eu já era fã do Brecker Brothers, eu já tinha morado em Nova York, né? Eu já meio conhecia ele, assim, mas ele não devia me conhecer. É, a gente tinha amigos em comum lá e tudo. E aí ficamos amigos. E ele era muito amigo do Márcio Montarroz. Então o Márcio deu um jantar para ele aqui no Rio também. A gente foi lá, tivemos juntos lá. Depois, quando a gente ia a Nova York, sempre procurava ele. E aí, quando ele fez esse disco, ele me convidou para participar. O disco ficou 8 anos parado. A gente gravou e eu perguntava, e aí o disco? Ele falou, não sei, vamos ver. Aí, 8 anos depois, ele lançou e o disco ganhou o Grammy de Jazz Contemporâneo, né? Ô, louco, soube esperar, hein? Isso foi uma boa aposta, hein? É. Soube esperar. Já suando datado, né? O som. Engraçado isso. Pô, já que o Edu perguntou desses encontros com esses caras que a gente gosta também, eu vi no teu site que você menciona os trabalhos juntos. Tem um cara que eu gosto muito, que acho que ele faleceu, né? Richard T., que é o pianista que tocava com o Steve Gadd no Stuff, não é isso? Tem um negócio interessante que quando você dá entrevista ou quando perguntam alguma Hum, coisa, o americano chama de drop names, né? Você falar nomes. E, em geral, quando perguntam assim, quais são suas influências, não sei o quê, as pessoas drop names, é isso? aí vão caindo aqueles nomes que vai falando. E às vezes eu falo, pô, mas será que você, que nomes você coloca, né? Esse cara, eu participei de gravações em que ele tocava piano, mas eu não tinha Sim. muita noção. Depois é que eu vinha ter a Tá. noção. Não, ele já era uma Sim, figuraça, né? sim. Mas isso foi logo que eu saio da escola, porque o Cláudio Rodite, que é amigo do Lula, era amigo do Lula também, quando eu cheguei em Boston, naquele curso de verão, eu conheci ele, mas ele já estava indo embora, foi para Nova York. Quando eu comecei a ganhar uma graninha, fazendo umas gigs de fim de semana em Boston, que aliás quem me recomendou para essa gig, aí vou drop names agora, foi o Bill Frisell, que o Bill Frisell, eu pedi para ter aula com ele, aí ele falou assim, poxa, passa lá, vamos tocar um pouco. Aí ele ficou meu amigo. Aí ele falou assim, ó, em vez de aula, eu vou te botar numa gig que eu estava fazendo, não vou fazer mais, vai lá fazer essa gig. Aí eu fazia essa gig e ganhava um dinheirinho. Então, quando não tinha gig, eu ia para Nova York. Aí o Cláudio me indicou para tocar com o Herbie Mann, entendeu? Aí o Herbie Mann me chamou para gravar e estava lá o Richard T. tocando. Lula, e você, como é que você entrou para a gig da Rosa Passa? Se é que você entrou para a gig, né? Meio que já era o seu lugar antes de você entrar até. Não, eu tocava na noite em Brasília e isso em 81, 82. Eu tinha 20 anos em 82. Estou com 59 agora. E aí a cantora que estava lá também tinha uma cena musical bem ativa, assim, né? Então tinha música instrumental e tinha música cantada em vários lugares, né? Tinha lugar que tinha o Marco Pereira tocando, tinha lugar que tinha o Ney Rosaldo tocando vibrafone, né? Nelson Faria, então era uma Jorge Helder, o Vitor Santiago, tinha muita gente tocando, assim, muitos músicos. E aí essa cantora, por algum motivo, saiu, né? Foi para outra casa, e aí o dono da casa falou, amanhã tem ensaio com a nova cantora, e apareceu a Rosinha lá. E aí apareceu, já cantou a música do Johnny Alf, já, porra, aí eu tive uma relação rápida assim, com ela, empatia, né? Musical e pessoal, e a partir daí ela me convidou para gravar o disco Curare, Festa, e por aí, eu acho que já gravei uns 14 discos com ela, sempre fazendo arranjo, e ela vai ter que fazer, me chama de Meu Preto, né? Chama muita gente de Meu Preto. Meu Preto vai ter que fazer 2 solos, vai ter que fazer um de guitarra e um de violão. Aí os arranjos, né? Então,
Então, quando ela foi convidada para gravar com o Ron Carter, ela me chamou para fazer os arranjos, inclusive. Então, eu vi você falando negócio de Nova York, eu lembrei desse episódio. Até nisso, ela me botou assim no trabalho, fez questão que eu fosse. O convite foi para ela, né? E ela fez que eu fizesse os arranjos e tudo, foi uma experiência legal também. Então, é assim, de lá para cá, ela já no começo me fez um convite logo em 86, nós começamos em 82 por ali. Em 86 já me fez o convite de fazer o projeto Pixinguinha, cujo o itinerário era pelo litoral do Nordeste, né? Até que engraçado, você falou do Ariel, né? Era um projeto Pixinguinha que dividiriam, que era dividido entre a Rosa e a Zezé Mota, né? E a Zezé Mota com a banda dela, que era o Marcos Ariel, o Daniel Garcia e o Paulo Sdan de baixo. E aí a Rosa falou assim, tá bom, eu aceito, mas eu vou levar meus músicos. Levou a mim e Alfredo Paixão, que o Ricardo Silveira deve conhecer. Alfredo Paixão, que eu conheci em Roma, ele mora em Roma. Exatamente. Ele está morando agora na Sicília. Na Sicília não, ele está morando em Palermo. Sicília, acho que é Palermo. Está morando na Sicília. Mas figura, né? Grande músico. Grande e aí músico. fomos. Massa. Rapaziada, música é um negócio que quem é de fora não entende quando fala que é um aprendizado eterno. Vocês sabem disso. Cada um dos dois. Eu falo isso. A pergunta que eu vou fazer é que eu lembro uma vez, por uma ocasião de uma compra do instrumento, eu estava na casa do Bucky Pizzarelli, o pai do John lá dos caras. Sim. Ele com 86 anos, ele tinha acabado de dar uma aula para um médico, nem era músico, um médico, ele fascinado que ele tinha aprendido com 86 anos uma bobagem, um 251 diferente, e chamou o filho, o baixista, o Martin, olha isso aqui, e mostrou. Qual foi a última coisa que você, Lula, aprendeu e ficou fascinado hoje, ontem ou essa semana, e o Ricardo também? Vocês podem descrever, que a gente aprende todo dia, né? Todo dia e não tem... Aí Conta tá uma a aí. graça. A A última. graça está aí, né? A graça está aí. Você vai ter que sempre conhecer. E eu costumo falar com meus alunos, as coisas estão literalmente debaixo do nosso nariz, né? E a gente então fala, conta caramba... uma aí. Fala uma sua que você descobriu essa semana. Eu assim, estou fascinado com a coisa da escala aumentada, que tem uma simetria linda, tem uma sonoridade super especial. E dentro dela tem o Messiaen, a escala messiânica também, que eu estou... Então, as duas têm uma relação entre elas, né? Tá Só que a messiânica tem mais notas, né? Mas essas são 6 notas, mas tem uma aplicação, uma sonoridade incrível. Assim. Legal. Ricardo? Então, poxa, eu acho que isso é fato. Imagina o médico, se ele parar de aprender, se ele parar de estudar, né? Eu acho que tem duas coisas, porque o que a gente já fez está feito. Não quer dizer nem que a gente consiga fazer de novo, né? Exato. Mas se você... Eu acho que o importante... Eu acho que o que a gente não pode perder é essa vontade e esse... Eu não sei se é paixão. Eu acho que é uma necessidade, né, de estar ali em dia. Que não necessariamente é só física, mas a física também, né? Às vezes, eu tenho dificuldade às vezes eu fico meio preguiçoso para estudar e tal, mas de repente a música te... Eu acho que a última coisa que... Não sei se tem uma coisa em si, mas eu acho que é o fato de perceber que sempre tem alguma coisa. Mas o Lula falou da escala aumentada. Por acaso eu andei pensando nela esses dias, porque foi uma coisa que porque tem isso também, né? Aquele acorde que você ouvia, achava que está errado isso, agora já se ouve. Faz sentido. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Tem um negócio que a gente vai pegando uma intimidade, um conforto, ou pelo menos a gente acha que tem, porque aí tem as duas coisas. Você ouve uma coisa que você gravou há muito tempo e você acha, puxa, mas às vezes tem uma que você fala, pô, eu não melhorei nada de lá para cá, eu sou a mesma coisa. Eu tenho que falar, pô, eu tava com energia legal, se eu seguisse aquele caminho, eu ainda bem. Exatamente. Porque eu também não consigo me ouvir assim, imediatamente, eu tenho que ter um tempo para depois, sei lá quantos anos eu vou ouvir, eu tenho essa sensação, falar, pô, até que eu estava num caminho assim, que eu podia ter explorado mais aquilo.
Isso que você falou super interessante. Não quer dizer que você vai fazer o que você já fez, né? Mas está sempre apontando, né? Querendo É, tem desbravar. sempre, tem sempre alguma coisa, tem um infinito na frente, né? E o E legal da agora escala aumentada é que se você estiver tocando ela errada, você só precisa ir meio tom para frente, agora eu acho e aí que vai encaixar. e tem vários departamentos para você. Você pode pensar em música, né? Em composição. Compor é uma coisa, para mim, difícil. Eu já compus música, eu gravei muita música, mas é uma coisa difícil. Exige um foco, né? E, na falta de uma palavra melhor, foco capacidade de atenção. O que faz você, às vezes, entrar aqui nesse quartinho, ficar aqui horas pensando uma coisa e outros dias você passa por aqui e não. Vou ver o Netflix, sei lá. Você tem uma rotina antes do Não, show? eu não. Agora, eu acho que uma coisa que eu tenho pensado porque quando você toca violão, o violão tem aquele volume e a dinâmica dele, ela é do jeito que você toca só, né? E a guitarra e talvez o violão, quando você vai tocar no palco com as pessoas, a relação com essa dinâmica e como que você trabalha esse volume para você ficar no lugar mais confortável que existe, para que isso não te distraia durante a performance. Eu acho que isso é uma coisa que eu penso, uma coisa E que você, e você, Lula, você tem uma dinâmica antes de um show? Você tem uma rotina antes de show? Eu, por conta de estar começando a fazer trabalho próprio agora, né? Porque sempre acompanhando as pessoas, e no caso dos shows, por exemplo, instrumental, né, do Jax e tudo, eu pego assim dias antes os trechos que são mais complicados e dou uma estudada neles, né? E depois toco a música toda lenta, né? E tem vezes que eu também toco ela um pouco acima do andamento para não ter surpresa no show, né? Para que você possa também ter uma maleabilidade assim de tocar ela num andamento mais rápido também, para ter uma garantia, né? Às vezes tem uma adrenalina natural do show que o andamento pouco vai para frente, né? Se você não tiver bem preparado, então tem que ter essas coisas que eu penso, assim, Acho que a Assim, natureza do preparação. ser humano é acabar correndo mais do que acabar atrasando, né? Tem Principalmente vários fatores, né? Por exemplo, agora em Porto Alegre, tinha um show depois do Cliff, né? Eu fui com o meu trio, que era o Márcio Bahia, né? Grande Márcio Bahia, Rodrigo Villa, dois querido. campeoníssimos. E depois tinha um show do Cliff, então tinha que ser uma coisa meio cronometrada, né? Eu botei o relógio ali do lado. Então, quer dizer, uma outra preocupação. Então, aí eu me lembro que eu puxei o andamento um pouquinho mais rápido em função disso, né? Para dar tempo de tocar essa última música, né? com o ronco da cuíca não dá para fazer isso, né? Vamos estudar mais rápido. às vezes é, esse negócio do rápido, né? Que você falou do ronco da cuíca, por acaso é uma coisa que acontece comigo, né? O, É. o João toca essa música bem rápido e tem um solo, né? E já tem. Às vezes, se você quiser entrar no baralho da semicolcheia, quando já tá, às vezes eu me lembro do Jim Hall, que o couro comendo e ele bem relax. É, E é lindo, né? desdobra na cabeça. Não, É sábio, né? Isso é sabedoria, né, cara? Quando tá no pau. Tem um negócio que eu gosto de pensar, que é o seguinte: o que é o seu jeito de tocar, o nosso jeito de cada um tocar, é o encontro da sua facilidade com a sua limitação, né? Olha que genial. E Você mal, tem e mal. facilidades e tem limitações. Eu, por exemplo, eu acho que eu toco mais guitarra porque o violão, se eu ficar tocando violão muito tempo, a minha mão machuca um pouco. Eu até tenho um violão com braço menor, meu terçarinho, o braço é menorzinho. Mas então, se eu dependesse, se a minha vida dependesse de fazer pestana, a gente não estava aqui conversando, porque isso para mim, aquele Genial. Fá menor com nona aqui assim, ó, pô, aquilo ali, até hoje. Mas então você tem que fazer isso aqui, ó. é, Que é ótimo. Vamos lá. Tem que Todo mundo rodar aqui, fazendo ó. aí, Aqui. quem estiver olhando, Ô, aprendendo. mas eu quero, eu
tive na sua Eu tive casa. que ver assim, yoga for hands. Fui procurando, porque realmente tem esse problema, né? Então é um exercício, cara, muito forte. Você Eu tem vou te aquelas. falar que eu fiz isso aí que você falou agora, Porra. a minha mão ficou dormente aqui. Tá vendo, Uma cara? cãibra aqui. Apertar aqui o polegar, aperta com força o polegar, conta até 5, depois estica a mão. Mais 5, aí fica assim. Também é legal para preparar, porque é isso que você falou, você tem que encarar aquela pressão das cordas ali, né? E É. são coisas que se você for medir mesmo, uma academia com a mão forte, né? É. Tá fazendo um movimento. Ô, Então, tô Lula, sempre. eu tô lembrando que eu ficava ligando pro Lula querendo encontrar com ele, né? E Deixa eu só fazer um parênteses. Na minha família, as pessoas falam: você não é Lula, você é ostra. Eu ficava sempre não, dentro mas, do quarto estudando. Eu comecei tardiamente, comecei a estudar com 18 anos, seriamente. Comecei com 15, mas tocando Peter Frampton, assim, Tá. só com 18. Então eu me trancava no quarto com você. Esse cara não é Lula, é ostra. Vai pra lá. Ostra Galvão. mas eu não sei se eu fui uma ou duas vezes na sua casa, a gente aí saiu por aí, mas eu lembro quando você me mostrou o negócio dos harmônicos com o polegar. Ó, olha só esse lance aqui, eu estou fazendo o que com o polegar, a pessoa faz que com esse dedo, faz com o polegar, e aí fez com a maior facilidade, falou, quer ver, faz aí, não saía nada aqui. Eu quero aprender aquilo ainda. Tem que sentar e fazer, porque você vê o cara fazendo, é bonito, ágil, né? Você fala, vou criar o jaco, né? Poxa, Todo mundo quer fazer aqueles harmônicos. mas Tem que fazer. o jeito mesmo é esse aí, né? O certo, né? Tanto que, poxa, parece que está mais agilidade, mas eu não consigo fazer aquele jeito. E eu gostei muito, eu gosto muito desse som. Aí comecei a fazer um jeito assim que não mexesse tanto com a mão, né? Então o polegar que fica aqui, ó, você fere a corda com o anelar e médio, e o polegar fica como onde você vai tirar o harmônico, né? Então eu botei umas fitas durex aqui para saber onde é que é o quinto e o sétimo traste depois do 12º ali, para fazer a referência ali, né? Tocar a mesma coisa que eu toco assim, né? Mas aí, pô, falei, caramba, encontrei. Aí eu fui ver o Jaco tocando, não sei se Birdland, e ele faz ele faz desse jeito, faz assim com o polegar. Mas aquele eu acho que é um harmônico diferente. Ele é em cima da. Aquele é mais simples de fazer do que o que você faz, eu acho. Não, eu vi, deu um close assim, ele encosta o polegar na nota e toca. Dá certinho. Assim. Falei, caramba. Sim, mas ele faz aquilo com 3 notas. Não tem acorde como você faz. Ah, sim, Tá doido, bicho. Deixa eu perguntar uma coisa, Edu. O polegar ele acaba servindo como um traste artificial. Ou indicador, ou polegar. Isso, como se fosse. A gente deu tempo aqui. Algumas considerações? Uma reflexão final. Eu só vou desenhar um cenário, porque esse cenário vai trazer uma pergunta. Há muitos anos, e não tem a ver com música, mas vai ter. Há muitos anos eu vi uma exposição do Salvador Dalí, foi na Holanda, num museu. Então tinha ele mocinho aprendendo a desenhar anatomia. Depois, ele mais velho, natureza morta. É o trabalho do cara, né? Tá lá aprendendo com o que já foi feito. Natureza morta. Depois vem aquele Dalí que a gente conhece. Excêntrico, excelente, surrealismo, muito bem pintado e o cacete. E ele velhinho, desenhando desenho igual criança, mas ele pegava os quadros dele, recortava e colava em cima, mas era desenho de criança. Minha pergunta é uma reflexão. O solzão maior natural, assim, para vocês, ainda sensibiliza vocês? Claro, tem a hora, né? Não tem jeito. Você vai tocar um Debussy, tem hora que é solzão maior, tem jeito. Se você botar uma sexta, já fica estranho. E dirá uma sétima maior, né? Ricardo. Sim, eu gosto dos tríades. Gosto. Cara, eu acho que é isso. Tá tudo ali pra gente usufruir e aprender, né? Legal. Agora, esse negócio que o Lula falou de Debussy me lembrou o Juarez Moreira, que ele falou que transcrever Debussy para violão era que nem botar um piano num Fusca. Muito bom. Ele toca o arabesco. O Juarez tem um repertório de solo que acho que é o maior que eu já vi na minha vida. Ele sabe o que se falar para ele, ele sabe tocar. Eu nunca vi nada igual.
É incrível. Né? Gente, vou encerrar aqui. Eu acho que a gente cumpriu a nossa função aqui, cumprimos a nossa missão com esses dois expoentes, Ricardo Silveira e Lula Galvão, nomes fortíssimos na boca de Toninho Horta, na boca de Natan Marques, na boca de Filó Machado. Todo mundo falou do programa de vocês. Fico feliz de ter sido eu e o meu colega de aulas de música, Daniel Daiben, para entrevistar esses dois feras. E a gente encerra o programa de hoje por aqui. Muito obrigado a vocês. Prazer imenso, eu que agradeço aí o convite. É uma honra estar aí fazendo essa entrevista com vocês, papo, né? Ainda mais com o Ricardo Silveira, cara, que eu sempre admirei. Para mim também, sou super fã do Lula. Poxa, e fazer parte dessa turma que você falou aí, super prazer. Obrigadão mesmo. Maravilha. Imagina, a honra é nossa. Obrigado, Dani. Até a próxima. Abraço. Próximo. Um abraço.